Oi, aqui é a Jéssica e chegou a tão aguardada hora de falar sobre as metas de leitura para o ano de 2021. Esse é um dos vídeos que a gente sempre gosta de acompanhar, né? Pelo menos eu gosto muito de acompanhar, vejo de todo mundo que posta, porque no começo do ano a gente tem mais esse ânimo de planejar, de pensar, de estipular metas, e mesmo que a gente não consiga cumprir, eu gosto desse movimento de recomeço que existe e me animo muito por tabela ao ver os colegas fazendo isso, os amigos fazendo isso, e eu também gosto muito de fazer. Quais são as minhas ideias aqui com esse tipo de vídeo? Estipular regras que jamais poderão ser quebradas? De jeito nenhum. Eu faço metas para me divertir, né? Primeiro, para dar um sentido para as minhas leituras, para dar uma direção mesmo para as minhas leituras, baseado naquilo que eu já quero fazer, mas também para não me perder com os livros que tem aqui em casa, porque às vezes tem livros mais antigos que eu estou deixando de lado. Serve para isso, para dar aquela remexida na estante, na biblioteca e trazer para a roda livros que estavam um pouco esquecidos. Se eu não ler esses livros, eu não vou me cobrar, eu não vou ficar triste, eu não vou falar aqui, chorar as pitangas aqui no canal, falar, meu Deus, não consegui. Não, não é para isso que eu estou aqui. Eu coloco esses livros na roda, quero ler esses livros, mas se não der, tá tudo bem. Por isso que eu não separo muitos livros específicos, eu até vou mostrar alguns para vocês, mas desde o ano passado eu não estou mais fazendo 12 livros para 2021, 10 livros para o ano tal, 8 livros, não, eu não estou fazendo mais assim com títulos específicos, mas com algumas categorias que essas sim não mudam nunca, ou melhor, não mudam tão facilmente. Por exemplo, a ideia de ler mais mulheres do que homens, para mim já virou lei. Isso é uma coisa que já se tornou quase um hábito para mim. Eu leio mais mulheres que homens e isso começou com um movimento intencional, de eu pensar, eu preciso ler mais mulheres. Outra coisa que já se incorporou ao meu modus operandi é o fato de ler menos Estados Unidos. Não é que eu não possa ler, mas que eu vou priorizar outros países, conhecer outros lugares, outros escritores, porque os Estados Unidos chegam muito facilmente aqui no mercado editorial brasileiro. E é por isso que eu vou fazendo esse tipo de categoria. Então essas duas, de ler mais mulheres e ler menos Estados Unidos, eu nem vou comentar por aqui como meta, porque isso já virou lei para mim, tá bem? O que eu vou comentar com vocês são outras categorias que eu vou usando para me organizar por aqui. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo para ajudar na divulgação e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Sem mais delongas, vamos para a parte que vocês querem saber, né? Que metas são essas? Quais são as metas de leitura que a Jéssica inventou para esse ano? Pois bem, vejam quão não ousada eu fui. Fui muito comportada. A minha primeira grande meta para 2021 é terminar leituras em andamento. Oh, grande coisa! Mas sim, tem alguns livros que estão aqui e que eu comecei a ler em 2018 ainda, passei um pouquinho para 2019, depois passei para 2020, em 2020 eu deixei de lado e agora eu quero concluir porque os livros estão até com um marcador na metade, sabe? Isso me irrita um pouco e também tem o fato, né, o principal, que eu estava gostando dessas leituras, então não tem motivo para parar de ler. E essa é uma das minhas maiores metas, terminar então várias leituras que estão em andamento ou que ficaram paradas por muito tempo. Daqui a pouco eu vou mostrar os livros para vocês que eu separei aqui para ilustrar essas categorias, mas estou tentando apresentar primeiro as categorias em si. A segunda ideia é ler livros antigos da biblioteca, coisa que eu já venho fazendo, né? No ano passado eu separei vários e consegui ler e foi uma delícia, porque a maior parte deles eu adorei e eu quero manter essa tradição. Todo ano pegar ali, dar uma olhadinha nas prateleiras e separar aqueles livros que estão aqui há muito tempo, porque assim eu tenho uma ideia, né, do que eu queria ler em determinado momento, eu tenho uma ideia do que são esses autores, que às vezes são até autores clássicos e que eu estava ignorando. E, enfim, vou continuar com isso então, ler livros antigos na estante.
A categoria próxima é ler um livro de contos por mês. Por quê? Porque eu gosto do gênero e porque eu tenho um projeto aqui no canal, um projeto pessoal, que é para ler mais contos, né? Eu gosto muito disso e quero retomar com um pouco mais de cuidado, né? Porque eu tenho vários livros de contos aqui em casa e não tem por que não ler. Já que é um gênero bom, é um gênero fácil de encaixar com outras coisas, é um livro que eu posso ler um pedacinho por dia, não preciso emendar, né? É fácil de interromper a leitura e continuar em outro momento, então quero ler um livro de contos por mês em 2021, ou seja, 12 livros de contos até o final do ano, eu espero conseguir, realmente, espero mesmo. E a outra, que é bem parecida com essa, é ler um livro de poesia por mês. Essa é muito fácil, né, gente? Porque eu tenho um monte de coletâneas de poesia, já fiz um vídeo aqui no canal falando o quanto eu queria ler esses livros, até vou deixar aqui para eu mesmo me lembrar dessas intenções. E eu tô pensando em continuar algumas leituras que eu já tinha começado, como por exemplo da Hilda Hilst, continuar lendo um volumezinho por mês, sei lá, mas de alguma forma encaixar um livro de poesia para cada mês do ano, tentando fechar 2021 com 12 livros de poesia lidos. Espero conseguir também. E como contos e poesia não são textos geralmente muito extensos, dá bem para conciliar com outros gêneros textuais, né? Acho que vai funcionar. Além disso, eu quero ler mais livros de não ficção, porque em 2019 eu li bastante de não ficção e em 2020 eu não li praticamente nada. E é um gênero que eu preciso me esforçar para ler, porque o que mais leio é realmente ficção e romance, né, como subcategoria. Eu leio muito desse estilo e eu amo ler esse estilo, mas como eu sempre falo, né, é bom variar. É bom para o cérebro, inclusive, variar os gêneros para a gente não ficar sempre na zona de conforto intelectual, né? E, enfim, quero fazer isso, quero ler mais não ficção. Todos os livros que eu tinha colocado lá para 2020 que eu não li, eu quero passar para 2021 e ler. Alguns livros que eu ganhei também, enfim, são livros que eu tenho muita vontade mesmo e se tudo der certo, em 2021 eles vão desencalhar. E uma coisa que eu não falei é que eu penso num número X para essas leituras de não ficção. Se eu conseguir ler 6 livros de não ficção esse ano, eu fico super satisfeita. Eu tenho muito mais do que isso aqui esperando leitura, mas pensando assim em um livro de não ficção a cada 2 meses, porque às vezes esses livros de não ficção são bem longos, né? E dar essa margem talvez seja uma boa estratégia para mim. Então tá aí, 6 livros assim na minha maior, como diz, ambição. Se ler mais, tá ótimo. Se não ler nada também, paciência, mas espero conseguir ler. E por fim, a minha última meta para 2021 é ler livros que eu ganhei de presente. Tenho muitos presentes aqui, tenho ganhado muitos livros, tanto de inscritos e pessoas maravilhosas que me acompanham aqui lá no clube, quanto de amigos também. Então eu tenho esse nicho da minha estante que é de presente e que eu quero realmente poder dar conta em 2021. E, bom, como vocês podem perceber, todas essas categorias conversam entre si, uma coisa leva a outra. Os livros antigos às vezes são livros de presente que eu ganhei, os livros de presente às vezes são contos, às vezes são poesia. Tudo isso está dialogando e não é à toa, eu faço sempre assim para movimentar a minha estante mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu separei nesse quesito, né, em cada um desses itens que eu coloquei para vocês como categoria. Separei 2 aqui para ilustrar, que são leituras que estavam paradas em 2020 e que eu quero retomar. Por exemplo, Angela Davis com Mulheres, Raça e Classe, que eu comecei a ler há muito tempo e parei na página 128 e desde então não li mais. Isso é um crime quase, eu preciso retomar essa leitura e encerrar. E o outro de não ficção também, que eu preciso retomar e terminar, é O Mito da Beleza, que eu parei antes da metade, eu estava fazendo leitura conjunta e não dei conta, mas agora eu quero retomar. Então, 2 livros de não ficção para retomar leitura em 2021. Pensando nos livros mais antigos da estante, por exemplo, tem 2 aqui que eu posso mostrar para vocês. Um deles, O Melhor Tempo é o Presente, da Nadine Gordimer, que é uma escritora sul-africana, e esse livro eu comentei recentemente aqui no canal, dizendo que estava mesmo nas minhas vontades. Eu até tinha tirado ele dessa pilha que está aqui atrás
e deixado mais em cima para eu lembrar de pegar esse livro. Ele é um calhamacinho e eu já tentei começar ele 2 vezes, não consegui, não funcionou. Espero retomar agora porque já faz 5 ou 6 anos, quase 6 anos que ele tá aqui parado na minha estante, não mais, né? Quero movimentar esse livro aqui. E um outro antiguinho na estante é o Caro Michele, da Natalia Ginzburg, que é uma escritora italiana, é bem conhecida, ela tem vários livros que são muito bem conceituados e esse é o único que eu tenho dela até o momento, que é daquela coleção de mulheres modernistas da Kozak Naif, e uma coleção, inclusive, que eu queria ter completa, né? Mas eu só descobri quando a Kozak estava fechando, então eu só tenho 3 livros aqui. Mas, enfim, parênteses à parte, o ano passado eu tentei ler a Virginia Woolf por essa coleção e funcionou super. Eu li Mrs. Dalloway e amei. Então tô com esperança de que eu vá ler esse aqui também e vá amar do mesmo jeito, né? Só vejo boas recomendações da Natália, então tô bem animada para ler esse aqui também. 2 livros antiguinhos para ilustrar aqui para vocês as preciosidades que eu tenho paradas na estante. E na outra categoria, aquela que eu coloquei de um livro de contos e um de poesia por mês, só para ilustrar para vocês, já comecei a fazer isso em janeiro, coloquei aqui nas metas esses 2 livrinhos que são da editora Moinhos, inclusive, o Cesto de Tranças, da Natália Litvinova, que é uma escritora bielorrussa / argentina. Esse aqui de poesia eu coloquei como pensando nessas metas e já li, então primeira meta já bati aqui desse mês. E o outro é um livrinho de contos da Mariana Travascio, que também é uma escritora argentina, e é um livro de contos que muitas pessoas que eu conheço e que têm gosto parecido com o meu gostaram, né? Então tô animada também e ó, eles são bem fininhos. É desse tipo de livro que eu tô falando, livros curtinhos que eu posso ir encaixando muito bem na minha rotina de leitura. E pensando também nos livros de não ficção que estão por aqui e que também estão aqui há algum tempo na minha biblioteca, tenho 2 para mostrar: A Vida que Ninguém Vê, que já estava na meta do ano anterior nesse mesmo aspecto, da Eliane Brum, e agora, gente, para provar que a coisa ficou séria, eu até tirei ele do plástico e ele tem umas coisas lindas aqui que eu nem sabia. Ele vem com algumas fotos junto com esses relatos que a Eliane vai contando, e é claro que quando a gente quer a foto a gente não consegue abrir a foto, mas ó, é um livro todo trabalhado nesse sentido de edição e eu tô bem animada agora que eu tirei o plástico e pude cheirar um pouquinho ele. Ele tem vários relatos e ele tem o quê? 200 páginas. Acho que vai ser bom de ler, acho que vai ser tranquilo e preciso mesmo ler mais não ficção. Esse livro tá na fila. Outro que tá na fila é também do ano anterior, Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Eu até tirei esse livro do plástico no ano passado e quase li com a Bárbara, a gente estava meio que se assanhando para ler juntas, mas acabou não acontecendo e eu espero ler este ano. Também porque um livro de poesia que eu acabei de mostrar para vocês tem uma pegada muito Svetlana, assim, me lembrou ela e eu pensei, agora é o momento. Então eu li uma poesia meio, né, bielorrussa e quem sabe eu leio essa outra senhora bielorrussa aqui, vencedora do Nobel, né? Eu tenho muita curiosidade por esse livro de verdade, assim, quero mesmo ler e vai entrar nessas filas de prioridade. E por fim, mas de modo algum menos importante, livros que eu ganhei de presente, né? Eu gosto muito de fazer esse movimento. No ano de 2020 eu ganhei vários e li na sequência, né? Então foi uma coisa que eu gostei de fazer, né? Ganhar e já sair lendo, mas ainda assim não dei vencimento, né? Tem vários livros que foram dados de presente, como esses aqui, ó, que são calhamaços enormes, que eu não vou conseguir ler imediatamente, mas que eu vou dar um jeito de colocar nas leituras. Por exemplo, este aqui, que vocês ainda nem viram, nem fiz book haul, é o Rayuela, ou seja, o jogo da amarelinha, do Cortázar, que eu acabei de ganhar de presente da querida Fê, que é uma inscrita aqui do canal, uma amigona que, enfim, uma querida mesmo. Tem nem palavras, assim, para tanto que ela faz por mim. E ela me deu esse livro e ele vai ser lido no Clube Latinos, mas só daqui a 6 meses. Então tem tempo, né? Mas alguns outros eu vou tentando colocar desde o começo do ano, como por exemplo esse aqui, O Despertar os Leões, da minha querida escritora Ayelet Gundargoshen, a mesma autora do Uma Noite Markovitch, que eu tenho certeza que vai ser sensacional nessa história aqui também. E esse foi um presente da Jalusa, né, que sempre acerta, ela me mandou no meu aniversário e eu tô louca pra ler. Esse aqui eu poupei,
Na verdade, eu poderia ter lido no ano passado, só que eu poupei porque não queria esgotar a autora no mesmo ano, né? Eu li 2 livros dela num ano só e depois ficar sem nada. Então eu deixei para 2021 e já tá aqui na minha mira para logo ler. Por fim, mas aqui como um belíssimo exemplar, um outro livro que eu ganhei de presente, da Carol Witt, que também tem canal aqui no YouTube, que é uma querida. Ela me deu o Orlando, da Virginia Woolf. E agora que eu tô fãzíssima dos romances da Virginia, vou querer ler com certeza esse aqui. E coloquei para ilustrar, porque foi um dos presentes mais bonitos que eu ganhei e que me deixou mais animada para ler. E, enfim, espero conseguir dar conta. Orlando é um dos livros que mais me chamou a atenção da Virginia por enquanto. E é isso, gente. Essas são as minhas metas, que são basicamente categorias de coisas que me ajudam a organizar as leituras. Espero que vocês tenham gostado de saber o que eu preparei para 2021. Comentem aqui embaixo como é que vocês se organizam para essas leituras, como é que vocês fazem ou não fazem metas. Eu adoro isso. Tem gente que dispara de metas, né? Mas eu entendo super e me divirto também de saber as manias de cada um. Quero que a conversa continue aqui embaixo. Vou ficando por aqui nesse momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.